Olha, é difícil saber qual a pior área do governo Bolsonaro, mas podemos afirmar com certeza que a política externa é um dos destaques negativos que pode trazer enormes prejuízos econômicos e políticos ao Brasil. E uma das primeiras medidas anunciadas por este governo Bolsonaro, aliás, pelo próprio presidente, foi a transferência da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, que é uma área neutra, o que depois ele teve que voltar atrás e anunciar a instalação de um escritório de negócios. E claro que isso teve consequências econômicas. Em 2017, o Brasil exportou 13,5 bilhões de dólares para os países da Liga Árabe. Uma boa parte de proteína animal é exportada para lá. Para Israel, em 2017, foram 466 milhões de dólares. Compare. E tem mais, pessoal. A Arábia Saudita já descomissionou 33 frigoríficos brasileiros. Mas além desses prejuízos econômicos, a situação pode se agravar com os prejuízos políticos. Historicamente, o Brasil tem recebido o apoio da Liga Árabe e dos países muçulmanos. São 57 votos historicamente a favor do Brasil, o que certamente, por conta dessa política de Bolsonaro, nós vamos perder. E quem perde com isso é o Brasil e o povo brasileiro. Olha, o Brasil, historicamente, não só nos governos do PT, no governo Fernando Henrique Cardoso, Sarney, sempre teve relações com os países de todo o mundo. Na época do governo do PT, tinha relação com o Bush dos Estados Unidos, com a Venezuela do Chaves, com a França do Sarkozy, com o Oriente Médio, com a China, com todo mundo. Agora não. Bolsonaro entra e compra briga com todo mundo. Brigas que não são nossas. Olha, e essas brigas, elas são importadas. O presidente Bolsonaro está comprando as brigas não dos Estados Unidos, mas do presidente norte-americano Donald Trump, que acabou de declarar uma guerra comercial com a China. Então, para ficar do lado de Trump, prestar serviço ao Trump, ele inclusive hostiliza a China, que é o nosso principal parceiro econômico. Isso mesmo. A China é o nosso maior parceiro comercial. No ano passado, nós exportamos 67 bilhões de dólares para a China, enquanto para os Estados Unidos foram 28 bilhões de dólares. E tem mais. O superávit comercial com a China é 10 vezes superior ao superávit comercial com os Estados Unidos. O que seria irônico, se não fosse trágico, é que enquanto Bolsonaro toma partido por Trump nessa guerra entre Estados Unidos e China, eles lá já estão fazendo acordos. A China já anunciou que vai comprar mais 10 bilhões de dólares por ano da produção de soja norte-americana. E quem perde com isso são os produtores brasileiros, é o Brasil. E as confusões não param por aí. O chanceler Ernesto Araújo já disse que aquecimento global é coisa de marxismo cultural. Inclusive, Bolsonaro ameaçou tirar o Brasil do Acordo de Paris. E Macron respondeu que não tem acordo da União Europeia com o Mercosul com esse tipo de posição. Ainda nessa questão ambiental, há um outro fato que ganhou grande repercussão internacional negativa. Foi quando Bolsonaro anunciou que vai abrir a Amazônia para a exploração. Vai abrir a exploração de minério, inclusive nas áreas de preservação ambiental e áreas indígenas, o que é extremamente grave. O mundo está chocado com o que está acontecendo no Brasil. Declarações do Bolsonaro defendendo tortura, defendendo ditadura. Foi no Paraguai defender o ditador Stroessner. Foi no Chile defender a ditadura do Pinochet. Levou um puxão de orelha do presidente Pinheira, que é de direita. A imagem do Brasil nunca esteve tão desgastada e tão por baixo. O que Bolsonaro está fazendo nada mais é do que cumprir o que ele prometeu lá nos Estados Unidos. Em Washington, ele disse que iria desconstruir a política externa do presidente Lula. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é destruindo a melhor política externa que o Brasil já teve. Relações diplomáticas, economia e uma imagem que nunca o Brasil teve no mundo. E essa política externa do Lula, de abrir o Brasil para o mundo, de abrir relações com o Oriente Médio, com a África, com a China, de fortalecer as nossas atividades aqui na América Latina, foram extremamente proveitosas do ponto de vista econômico. Nós saímos de uma exportação de 60 bilhões de dólares em 2002
para 250 bilhões de dólares ao final do seu governo. Mas não é só isso. A política externa do presidente Lula fez com que nós saíssemos de um déficit comercial de 8 bilhões de dólares na época do Fernando Henrique Cardoso para um superávit de 308 bilhões de dólares, o que fez com que o Brasil zerasse a sua dívida externa e ainda se tornasse credor do FMI, do Fundo Monetário Internacional. E além disso, constituímos uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares, que tem sido fundamental para proteger o Brasil de choques externos. E olha aí, gente, o mais importante do que todos esses ganhos econômicos é que aquele país construído pelo presidente Lula, que cultivava a paz, que combatia a miséria, defendia os direitos humanos, está sendo transformado num país que cultiva a guerra e que só exporta conflitos. Esse não é o país que nós queremos. Nós queremos de volta o Brasil da paz, o Brasil do combate à fome, o Brasil dos e das brasileiras. É isso aí, Vanessa. Eu não tenho dúvida de dizer que a gente vai derrotar isso que se instalou no Brasil, porque a gente quer aquele Brasil de volta, um Brasil generoso, um Brasil respeitado em todo mundo. Esse programa que nós fizemos sobre política externa foi feito em cima de números e de dados. Foi feito para informar você. O nosso canal é o canal À Esquerda. A gente pede que você se inscreva no canal À Esquerda. Ative o sininho para receber novas notificações de vídeos. Um abraço.